Jesus está hoje no templo, segundo o texto, observa uma coisa que é muito do ser humano, você vê que tão distante da gente no tempo, mas às vezes tão próxima nos hábitos, nos costumes. Gláucia está aí hoje, vai entender bem o que eu estou falando. Às vezes quando a gente recebe algumas coisas para doação, para a gente colocar ali junto dos mantimentos, ou para atender uma família que precisa de socorro, a gente se pergunta assim, será que a pessoa que ofertou isso deu algo que ela poderia usar? Existe um empenho ou ela se livrou de alguma coisa? Vocês se entendem o que eu quero dizer? Porque às vezes fica para a gente a impressão que houve mais esse processo do se livrar de um excesso do que do ofertar, da oferta, daquilo que talvez até lhe faça falta, com a sensação de que você está dividindo de verdade algo seu e que em algum momento você pode até pensar assim, poxa, lembra aquela roupa, lembrei tal, mas eu me alegro muito porque ela está socorrendo, está ajudando, alguém está sendo socorrido por ela. O que Jesus observa no templo é que algumas pessoas ofertavam grandes quantidades ou coisas de valor, mas Jesus, que conhece o coração humano, tinha ali a percepção e condição de perceber que se ofertava muito, mas aquele muito não era algo que para quem muito ofertava fosse fazer grande falta, ou seja, o empenho existencial, o quanto que estava ali indo junto com aquela oferta da própria pessoa, do coração, não era, proporcionalmente falando, tão forte quanto o de uma senhora pobre viúva que foi ali e ofereceu um pouquinho, o óbolo, a oferta da viúva. Mas Jesus percebeu, como eu acabei de dizer, que aquele pouco dela envolvia mais existencialmente, estava mais perto do tudo dela do que aquele muito oferecido pelos anteriores, mas que estava muito longe do tudo ou do boa parte daqueles que colocavam ali quantias generosas. Isso significa que a proporção do quanto a gente está envolvido, empenhado, o quanto parte da gente está indo ali junto, e aí eu não falo só de questões materiais, mas quando eu uso o termo empenho existencial, é a gente como um todo ali envolvido. Isso interessa muito mais e vale muito mais para a nossa caminhada de fé do que propriamente o quanto, do ponto de vista quantitativo mesmo, a gente ofertou, em alguns momentos dando a impressão de ter se livrado do excesso. A fé envolve que a gente esteja ali inteiro. E na nossa doação, no nosso empenho, no nosso serviço, que é o tema dessa semana, né? No nosso modo de reinar sobre este mundo, que é servindo, celebrando aí essa semana de Cristo Rei, quanto mais a gente está ali inteiro, quanto mais empenho existencial, quanto mais a gente está ali de fato, né, pleno, no sentido de oferecer-se, de colocar-se em fé, então o valor disso é bem mais interessante do que às vezes o que a gente apenas quantifica, mas não qualifica. Eu acho que a palavra de hoje tem uma riqueza enorme para a nossa reflexão. Cada um tem a sua medida, cada um sabe o que tem, cada um sabe o que vem oferecendo e o quanto isso significa desse empenho existencial. Então é muito pessoal, né? Cada um vai observar, olhar para si e entender se o que oferta está mais próximo daquelas ofertas que Jesus olhou, de quem até oferecia um pouco mais, mas parecia estar se livrando, do que propriamente daquela mulher que se colocava assim, parte dela ia junto. Ela deu aquilo de que ela poderia um dia necessitar.
e não aquilo que ela tinha certeza e segurança de que até lhe sobrava e de alguma forma estava talvez comprando a admiração ou reconhecimento ou um status de poder oferecer aquilo mais do que propriamente dizer: Senhor, obrigado, o pouco que eu tenho eu divido. Então desejo a todos aí que nesse primeiro dia da semana de Cristo Rei a gente tenha condição de, conduzido por essa palavra, cada um fazer a sua avaliação e percepção do quanto está envolvido e empenhado existencialmente na doação da sua vida, do seu coração e na sua caminhada de fé. Vamos com alegria acompanhar a nossa procissão e o canto das ofertas.